Olá pessoal, estamos de volta novamente com o nosso podcast de Médico e Louco, um lugar para a gente trocar um dedinho de prosa com o nosso psicopovo querido do coração. Aqui é um espaço para a gente papear, então a gente mistura, eu brinco que a gente mistura jaleco com as gotinhas de insanidade e fica tudo certo. Hoje a gente vai transitar numa brincadeira entre a magia versus a realidade. O assunto de hoje é um assunto sério, é muito importante. Nós vamos conversar hoje sobre o autismo. Nós estamos agora vivendo este mês de conscientização sobre o autismo, essas campanhas, né? O mês Setembro Amarelo, etc. Todas essas campanhas, né? Elas têm a importância de abrir espaço para a gente discutir assuntos importantes, assuntos relevantes. É uma oportunidade que se abre para a gente falar de certos assuntos que são muito importantes. Então hoje o nosso assunto é autismo. Eu trouxe uma pessoa que sabe tudo de autismo, é uma psiquiatra já renomada aqui na cidade. Eu brinco que ela é praticamente a Minerva do Harry Potter, poderosa e muito amada, gente, entre os residentes, é uma pessoa super querida. Então eu trouxe hoje para conversar conosco Nani Marques. Oi, Nani, tudo bem? Tudo bem, Murilo. Ó, eu vou começar primeiro corrigindo a personagem, tá? Por quê? Então, Minerva é tão bonitinha. Então, uns dias atrás, né, você colocou até algo sobre Hermione nas redes sociais. Então, acho que eu tô ali mais pra Hermione. Também tá, ó, poderosa, super inteligente. Isso, que já vi muito isso. Às vezes tem esses momentos, né, que eu ainda tenho esse perfil. Apesar dos anos de terapia, às vezes ainda vem esses momentos de ser a pessoa chata e corrigindo, né? Tá, mas você só esqueceu de um detalhe. A sua palavra de autoridade é nível Minerva. Todo mundo te respeita aqui na cidade. E teve uma vez que me chamaram também até para marcar uma consulta, né? E aí que eu fiquei super feliz no dia, né? Que a mãe mandou uma mensagem dizendo: eu queria marcar uma consulta com a doutora Hermione. Sério? Perfeito, perfeito. Aqui, ó, hoje a gente tem até varinha mágica. Hoje a gente vai fazer magia aqui, ó. Então a Hermione já tá preparada. Escuta, o nosso assunto hoje é autismo, um assunto que você está familiarizada, que com certeza você tem vários pacientes com esse diagnóstico. E a primeira pergunta provocante é a seguinte: se você tivesse lá o soro da verdade do professor Snape, o bem-humorado professor Snape, e que obrigasse as pessoas a verbalizarem todos os preconceitos e bobagens que elas falam, pensam sobre autismo, o que você acha que ia acontecer? O que ia sair? Uma pessoa comum, o que as pessoas acham sobre autismo? Meu Deus. Né? Difícil, né? Porque, assim, acho que quando a gente pensa em todas as bobagens, né? Quando às vezes alguém fala que enfim, falta de criação, né? Que, enfim, que de repente, né? É algo, assim, falta de peia, né? Que aqui em Brasília a gente escuta muito, né? Enfim, eu acho que isso significa que a pessoa não sabe praticamente nada, né? Que, assim, não tem a experiência, né? De conhecer qual que é o sofrimento, quais que são, né, as limitações, né? Como que é para uma pessoa ou então uma família conviver, né? Com essa condição que é o autismo, né? Ó, vamos imaginar aqui um paciente hipotético. A gente brinca de inventar um paciente. Ele é hipotético, mas ele é muito real. Vamos imaginar aqui o Gustavo, 7 anos de idade. O Gustavo é super esperto, super inteligente, mas ele tem lá algumas manias. Ele implica, por exemplo, com o tecido, ele implica com a etiqueta da roupa. E aí a família chega até você depois de Gustavo já ter sido diagnosticado pela professora, 2 tias, uma vizinha e uma pessoa da igreja. Chega esse Gustavinho para você. Como é que funciona na prática a abordagem do Gustavo? Murilo, eu acho que esse cenário que você me contou é um cenário até ótimo, sabe? Porque, assim, eu vejo como uma coisa positiva, né? Dentro desse contexto da escola, de as pessoas conseguirem, né, detectar,
né, alguns sinais aí de alerta, né? E dentro, né, da questão, né, do autismo, né, é importante esses sinais, né, de alerta, né, serem aí detectados, né, para que possa iniciar esse processo de avaliação, né, de compreender o que está acontecendo, né, de repente, enfim, para já poder ir melhorando a qualidade de vida, a forma, né, de trabalhar com a criança. Então, tanto que acho que o primeiro passo, né, nesse caso que você me trouxe, que foi ótimo, né, foi a pessoa ter procurado já o psiquiatra infantil, sabe? Perfeito, cenário perfeito. Sim, porque, assim, na minha percepção, né, essas investigações, essas avaliações, né, elas precisam ser primeiro guiadas por alguém aí da parte médica, né? Ô Nani, e mais ou menos qual é a faixa etária que normalmente você vê as famílias chegando até você? É mais ou menos que faixa etária? Que as pessoas, nesse aspecto do autismo, as pessoas procuram mais ou menos que idade? Murilo, é muito variado. Uhum. Né? Por exemplo, né, eu já atendi, né, às vezes pacientes, né, já além de 30 anos de idade, Uhum. né, em que num primeiro momento, né, eu precisei, né, conversar, né, explicar para a pessoa, né, que eu via ali, né, enfim, sinais, né, de um transtorno do espectro autista, que, assim, muito provavelmente, né, os diagnósticos que vinham ali antes, né, de toque, de TDAH, né, Uhum. que não era só aquilo ou que estava sendo confundido ali com a condição do autismo. Enquanto, né, em outros casos, a gente já observa muito cedo. De repente a família, a creche, o pediatra, né, observa alguns sinais de alerta ali já com 2 anos, né, Nossa, às vezes bem antes disso, ainda. né, e já leva também para uma avaliação, que aí eu acho um cenário legal, né, Tá. de intervir. Vamos explicar para o nosso psicopovo a saudação, isso aqui só os nerds vão entender, o nosso psicopovo. Explica pra gente o que é autismo. Pensa lá na criança, menos de 5 anos de idade, o que geralmente as pessoas percebem, o que é autismo, para depois a gente falar o que não é autismo. Uhum. Então vamos lá, o menino de 5 anos de idade, o que é autismo? Então, assim, geralmente, né, nas crianças pequenas, o autismo que é visto, né, é quando a gente tem ali, né, alguns sinais ali mais clássicos, né, que, ou seja, já se vê algum prejuízo aí funcional um pouco maior, né? Então, às vezes, crianças que já têm sinais, né, de uma dificuldade nessa comunicação interpessoal, né? Por exemplo, o olhar nos olhos, né? A questão, né, de como se referir, né, a si mesmo, ou então aos outros, né? Que também é uma das questões, né, da comunicação, né? Ou seja, como que eu uso, né, a linguagem. E em outros casos, né, quando a gente tem um atraso, né, da própria fala, né, como ela enfim, se desenvolve, né, primeiras palavras, vocabulário e tudo mais. Coordenação motora entra nisso também? Existe um atraso nesse desenvolvimento? Isso é uma coisa legal também da gente conversar, né, Murilo? Porque, assim, hoje, né, a gente traz a questão da linguagem, da comunicação interpessoal, né, dos interesses restritos, né, comportamentos, né, e movimentos estereotipados, né, que são as questões que são colocadas ali, né, como os critérios centrais aí no DSM. Né? Mas a gente tem que lembrar que antes de existir DSM, antes de existir CID, né, já existiam pessoas com autismo. Né? Exato. Então, assim, as outras descrições de autismo, de transtorno do espectro autista, né, trazem essas outras questões, né, às vezes de ser uma pessoa, né, desajeitada, de transtornos do sono, né? Sim. Então existem muitas características associadas, né, que nós vemos em muitos casos de autismo, né, que às vezes não entra ali especificamente como critério diagnóstico, mas já foi descrito, né, por muitas pessoas, né, tá presente, né, em grande parte aí dos casos. Então a gente tem que lembrar que o transtorno do espectro autista vai além dos critérios diagnósticos, ele já existia antes, né? O que Nani trouxe pra gente são 2 manuais que a gente usa para diagnóstico.
é o CID, que é a codificação internacional, é aceita mundialmente, que agora inclusive vai passar por uma revisão, a gente está no CID 10, vai para o CID 11, que vai mudar tudo, aquela linguagem do F vai para o espaço, o negócio agora vai ficar mais complicado, porque agora o troço vai ficar parecendo uma placa de carro, né, mistura de letras e números. E o outro é um manual americano, que é o DSM, que a gente usa como para estabelecer critérios de diagnóstico. Eu estou falando isso sobre a coordenação motora porque aconteceu na minha família. Um membro da minha família era bem pequenininho ainda e veio para Brasília me visitar, e uma amiga minha que trabalha com autismo, a gente passeando, ela chamou atenção: olha, Murilo, você observou que a criança ela tem uma lateralidade motora? Eu falei, não observei. Então ela, muito experiente, ela observou e já cantou a pedra: olha, investiga, presta atenção se isso não vai ser autismo. Então é o lance da experiência que a pessoa tem, né, sobre a percepção, que não é meramente só um critério de manual de diagnóstico, né? Escuta, e aí, pensando nisso, sobre as características do autismo, a gente tem umas que são bem, assim, caricatas, que é o que todo mundo fala, todo mundo vê, as pessoas falam, habilidade social, é o contato olho a olho, etc. Mas tem algumas coisas que as pessoas não dizem, que não são tão caricatas. Me fala dessas características que não são tão evidentes assim. Então, acho que algumas coisas que a gente pode pensar, né, e que às vezes é esquecido, né, por muitos profissionais, é que a linguagem tem vários aspectos, né? Não é simplesmente vocabulário, saber as palavras, né? Ou seja, saber os significados, né? A semântica, a sintaxe, né? Como que as frases são aí formadas, né? Então, assim, tem casos em que esse prejuízo da linguagem, né? Ele é um prejuízo, né? Ao ponto de a linguagem verbal praticamente não se desenvolver ou desenvolver com muita dificuldade. Mas em alguns casos, né? Esse prejuízo ele é muito mais sutil, né? Por exemplo, quando a gente diz, né, da pragmática, né, que é a forma que a gente coloca essa linguagem para funcionar, né? Ou seja, entender, né, que tipo de coisa que é falado em cada situação, né? Então, muitas vezes esse prejuízo é algo assim bem mais sutil, né, que é difícil de ser visível. E também tem a questão da linguagem não verbal, né? Que às vezes, muitas vezes ela é esquecida, né? Ou seja, como que a pessoa, né, se comunica com o corpo, né? E que também é uma questão que já começa a entrar aí nessa interação social, né? Nani, é nesse aspecto que entra aquele raciocínio do bendito do espectro, de sintomas que são menos intensos para sintomas mais intensos? É nesse sentido que você está pontuando? A questão do espectro, né? Eu penso essa parte aí numa certa heterogeneidade, né? Ou seja, nós temos casos em que esse prejuízo funcional, né, ele é muito acentuado, né? E tem casos em que o prejuízo, né, funcional, às vezes, ele é menos acentuado, né? Então, acho que o espectro, ele vem aí. Começa em um momento em que a gente tem um prejuízo funcional que existe, né, que é significativo, até um prejuízo funcional que é mais intenso. Então, não é um espectro, né, de que de repente, ou seja, tem ali alguns traços que não trazem, né, um prejuízo no dia a dia da pessoa, né, que sejam, né, estejam aí dentro do espectro. Então, esse espectro, né, precisa começar onde a gente já observa um prejuízo, uma limitação. E a outra questão do espectro, né, é que a gente sabe que os domínios, eles podem estar em posições aí diferentes, né? Às vezes a pessoa pode ter, né, um comportamento estereotipado, insistência em mesma coisa que seja muito mais intenso, né? Enquanto outra pessoa pode ter esses comportamentos um pouco menos intensos, né? Mas sempre lembrando, né, que a gente só considera, né, quando existe, né, um prejuízo significativo, né? Explica pra gente o que é essa história de nível 1, ele é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, porque é meio que uma quantificação disso que você está falando, né? Explica pra gente o que são esses níveis. Então, os níveis, né, eles voltam, né, eles vêm ali daquela questão que você comentou agora há pouco, que são dos manuais,
né? Então, nível 1, nível 2, nível 3, né, é a forma, né, como que o DSM descreve o prejuízo funcional dentro do TEA, tá? Então, por exemplo, no Brasil, oficialmente, nós usamos o CID, né, a CID, que está nesse processo de revisão para a CID-11, que acredito que vai ficar mais clara nessa questão do transtorno do espectro autista. Mas a gente usa muito essa referência americana, porque já traz esse nível de prejuízo. Então, o nível 1, nível 2, nível 3, né, ele vai falar sobre qual que é o nível de suporte, a limitação que aquela pessoa precisa, que tem, né? Ou seja, por exemplo, a pessoa não consegue, né, se comunicar, né, para expressar quase nada dos seus desejos, né, se de repente quer comida, se está doendo em algum lugar, né, de repente não consegue, né, ter uma funcionalidade, né, para cuidar das próprias coisas do dia a dia, vestir roupa, ir no banheiro, tomar banho, né, enfim, se alimentar, né? Ou seja, de repente ter a comida no prato, né? Alguém precisa, né, dividir os alimentos. Então, por exemplo, esse exemplo agora a gente está falando de alguém que precisa de um suporte para praticamente tudo ali na vida. Esse é o nível 3, né? Isso, a gente pensaria no nível 3. A gente pode raciocinar esse nível 1, 2, 3 como gravidade, então, nesse sentido? Não, você não gostou muito dessa palavra gravidade, né? De certa forma, sim, né? Porque, ou seja, o quanto que isso impacta, né, na funcionalidade da pessoa. Né? Exatamente. Então, acho que, de certa forma, pensar em uma gravidade, né, é algo que, ou seja, a gente vai pensar também, né, quanto suporte que o meio, né, que a família, que as pessoas próximas vão precisar, né, dar para essa pessoa. Exatamente. Escuta, eu sei que o nível 1 de suporte, portanto, uma gravidade menor, ou seja, sintomas mais brandos, isso pode interferir no diagnóstico precoce. Me fala da importância do diagnóstico precoce, porque é isso que a gente precisa falar com as pessoas. As pessoas precisam entender o que é, porque diagnóstico precoce é importante. Então explica pra gente, Nani, o que é o diagnóstico precoce, qual a importância e como fazer? Então, assim, muitas vezes, né, quando a gente tem, né, um quadro de transtorno do espectro autista, né, que esse prejuízo, né, da linguagem, né, da comunicação não é um prejuízo assim tão intenso, né, ele existe, né, mas a pessoa consegue fazer maior parte das coisas, né, às vezes não entende um sarcasmo, né, fala as coisas ali na hora errada, né, enfim, tem dificuldade de entender aí uma ironia, né, é algo que esse diagnóstico muitas vezes é feito mais tarde na vida, né, é um diagnóstico ali mais difícil, porque às vezes a criança, né, às vezes falou as primeiras palavras, ou então falou essas primeiras palavras com algum atraso, né? Às vezes a criança não conseguia ali expressar, né, o que ela queria, apontar e questão assim, né? E tinha ali um pouco mais de irritação, mas, enfim, a família acabava ali também, né, se adaptando, né? Então, às vezes é uma pessoa, uma criança que veio lá no início, né, com algumas dificuldades e limitações, né? Mas em algum momento esse grau de exigência fica mais visível, né? Então, nós vemos muitos casos, né, dentro aí do nível 1, né, de vir um diagnóstico na adolescência. Porque a adolescência, ela já exige muito mais, né? Exige mais habilidade social, inclusive, né? Então, a questão, né, dos relacionamentos com amigos, relacionamentos românticos, né? Então, muitas vezes, né, um adulto, né, ali, enfim, depois dos 30 anos, né, sendo diagnosticado, né, ali com transtorno do espectro autista, né, às vezes a gente encontra uma pessoa que nunca teve ali um relacionamento romântico, um namorado, uma namorada, né, ou seja, a pessoa tem essa dificuldade, né, em estabelecer essas relações, amizades e duradouras, né.
Gente, esse assunto dá pano pra manga. Gente, eu vou trazer Nani de novo 1 hora pra gente falar sobre sexualidade, a descoberta da sexualidade na adolescência, porque isso só já dá uns 3 capítulos desse podcast, né? Dá pano pra manga. É um assunto super interessante, vou trazer Nani de volta pra gente falar disso. E me diz até, por exemplo, nessa questão do nível 1, né, e você perguntou também a importância, né, de um diagnóstico precoce. Exato. Então, imagina, né, o quanto que foi sofrido, difícil, né, para, de repente, né, nesse exemplo, uma pessoa de 30 anos, né, chegar aos 30 anos, ter dificuldades, né, no trabalho, ter dificuldades, né, em ter amigos, poucos ou quase nenhum amigo, né, ser uma pessoa, como você disse, a questão, né, de orientação sexual, sexualidade, né, que tem uma orientação, né, romântica, né, uma orientação sexual. Porque às vezes tem pessoas que não têm interesse, né? Nem homens, nem mulheres. Mas pensar numa pessoa que tem interesse, né? Mas que nunca conseguiu se relacionar. Então, assim, quantos anos de sofrimento que vem, né? O quanto que, de repente, é uma pessoa que conseguiu, né, ali conquistar menos coisas, né? Por limitações que poderiam ter sido um pouco trabalhadas antes disso. Né? Com certeza, isso é um assunto mega interessante, dá muito o que falar. Voltando um pouquinho nessa escala cronológica aí de idade, sobre esse diagnóstico precoce, o que as pessoas chamam de, como é que é, estimulação precoce? Eu acho que é isso que elas usam o termo, né? O que é isso? Então, esse serviço, né, de estimulação precoce, né, que, enfim, que tem um programa bem competente, né, aqui em Brasília, no Distrito Federal, né, ele é voltado, na verdade, para a questão, né, de atrasos aí do desenvolvimento, né. Então, por exemplo, crianças, né, às vezes que têm ali uma prematuridade, né, que, enfim, algumas coisas ali do desenvolvimento estão vindo ali um pouco, né, atrasadas, né, já são encaminhadas, né, para estimulação precoce. Então, é algo focado nessa parte da reabilitação. Né? Então, por exemplo, as crianças, né, que têm um quadro, né, de transtorno do espectro autista, às vezes elas vão ter ali um atraso no desenvolvimento da fala, né? Vão ter, né, às vezes uma dificuldade, né, nessa interação. Então, são crianças que, quando observado, né, um prejuízo aí no desenvolvimento, né, é interessante, né, que o profissional que está acompanhando, o pediatra, né, já dê essa orientação, né, que existe esse serviço, esse atendimento. Uma pergunta importante. Eu acho que é muito importante, as pessoas tendem a confundir muito autismo com inteligência, né? Gente, é super importante entender isso e eu quero que você explique isso para as pessoas, Nani, por favor. Autismo e inteligência. Então, Murilo, é muito frequente, né? Às vezes as pessoas trazerem, né, ali uma lista, né, do que observam ali, né, do seu ente querido, né, enfim, da filha, do filho, da irmã, né, descrevendo, né, tudo que eles veem ali como características, né. Então, assim, existem alguns casos de transtorno do espectro autista, né, que tem aí, né, uma inteligência preservada, né, ou às vezes até muito superior. Então, existem casos, né, de TEA com altas habilidades, né? E muitas vezes as pessoas descrevem, né, tudo ali junto. Né? As pessoas confundem os conceitos todos, né? A pessoa tem uma memória brilhante, né? Enfim, tem ali uma criatividade muito, assim, muito rica, né? Exato. Então, às vezes são colocadas essas questões, né? Que em alguns casos, né, de autismo, quando existe essas altas habilidades, né, pode estar aí presente, mas que não é a regra para todo mundo, né? Então existem casos, né, que tem essa cognição, né, preservada ou às vezes até acima, mas na verdade uma grande parcela, né, das pessoas com TEA pode ter até uma deficiência intelectual junto. Exato, exato. Ou seja, não são coisas que estão conectadas, né? Você pode ter TEA com inteligência normal, TEA com inteligência menor e TEA com muita inteligência, né? Não é uma coisa tão conectada. Aliás, gente, TEA
é transtorno do espectro autista, tá? Foi um termo usado para abarcar várias coisas. E agora vem minha pergunta implicante, porque eu não sou psiquiatra da infância, então tem algumas coisas que fico lá. Me explica o que aconteceu com essa história de TEA que o Asperger sumiu. O que aconteceu? O que é esse diagnóstico? Aonde é que ele está hoje no espectro? Entendi. Então, né, eu acho que essa questão do desaparecimento do Asperger, né, vem muito nesse apego, né, aos manuais diagnósticos, né? Então, né, ali lá 1944, né, Hans Asperger, né, ele descreveu, né, pessoas que tinham ali, né, uma cognição ali preservada, né, e que tinham, né, uma dificuldade muito grande, né, nos relacionamentos, né, interesses restritos, né, enfim, essas questões que a gente vê dentro do transtorno do espectro autista, né, e, enfim, então, hoje, né, o que as pessoas, né, que teriam ali, né, esses sintomas, essas características, né, atribuídas aí ao Asperger, né, de repente, né, tendo algum prejuízo, né, nessa comunicação social, na interação social, interesses restritos, né, vão se encaixar dentro do transtorno do espectro autista, né, quando tem todos esses prejuízos, né. Inclusive na CID-10, né, que está nesse processo de atualização, ainda entra lá o Asperger, né, e aí enfim, raramente eu leio a CID-10 em português, né, então, se não me engano, uma das palavras que vem escrito lá na ICD, né, que é a CID-10, é ali o clumsy, né? Ou seja, às vezes uma pessoa que é ali colocada como desajeitada, né? Ou então ali, enfim, então o Asperger é a pessoa com transtorno do espectro autista que tem aí, né, uma linguagem, né, verbal, né, às vezes até muito desenvolvida, mas que tem outros prejuízos, né, na comunicação interpessoal, que tem uma cognição preservada, né, que tem os prejuízos, né, da interação social e que tem a questão, né, de interesses restritos, estereotipados. E nesse oceano de coisas, a gente sabe que tem uns testes que são meio mal feitos, diagnóstico meio errado. Na sua prática, você deve receber gente diagnosticada erradamente volta e meia, não é? Então, a gente entra lá naquele ponto que, enfim, que falamos lá no começo de tudo, né? Que, assim, na minha opinião, né, uma investigação ela deve começar primeiro, né, por essa orientação, né, de um médico que entenda ali do assunto, né? Ou seja, eu vejo a avaliação neuropsicológica como ali uma fotografia daquele momento, né? Então, de repente, né, outros aspectos emocionais, né, situacionais, eles podem ter um certo impacto aí numa avaliação, né? Então, assim, provavelmente, né, se for feita uma avaliação de uma pessoa que está num quadro, num episódio depressivo grave, né, isso pode ter um impacto na avaliação neuropsicológica, né? Então, acho que é muito interessante, né, às vezes, no começo desse processo, né, de já ter uma avaliação médica que possa guiar esses caminhos, né? O que é necessário fazer, quais que vão ser os exames complementares, as avaliações complementares, né, que vão aí, né, ser interessantes. Porque muitas vezes, né, uma avaliação neuropsicológica, ela pode surgir aí fora de um contexto, né? Sim. Então, acho que, por exemplo, a parte médica, né, precisa colocar esse contexto, né? Se de repente a gente tem um quadro físico, né, anemia, né, um distúrbio de tireoide, né, às vezes até uma outra coisa física aí acontecendo, né? Algumas síndromes genéticas, tem um monte de coisa no meio, né? Sim, né? Escuta, agora eu vou te lançar o feitiço. Nesse feitiço, você é obrigado a dizer somente a verdade, nada mais que a verdade, doa quem doer.
Vou te poupar do teste neuropsicológico dessa vez. Vou fazer outra pergunta. Sem abraçar. Outra pergunta. E aqui é o feitiço da verdade. As pessoas tendem a acreditar que sempre que você vai ter um QI muito alto, que a pessoa é muito inteligente, ela é uma pessoa perturbada, ela perde outras coisas. Você, o que você vê a respeito disso? Essa crença procede? É só um mito? É verdade? Murilo, então... Eu sei, respostas difíceis, né? Eu sei. Então, tem que lembrar que, enfim, nós somos psiquiatras, Sim. né? Então, geralmente as pessoas, né, vão nos procurar, né, quando alguma questão, né, mental, né, tá ali acontecendo, né? Então, acho que dentro, né, da nossa visão como psiquiatra, né, nós recebemos, né, às vezes muitas pessoas que tenham aí altas habilidades e que estejam aí em um sofrimento psíquico, Exato. né, de repente passando ali por um quadro depressivo, né? Exato. Então, assim, como eu comentei, né, às vezes a questão das altas habilidades, ela vai englobar algumas áreas e outras não. Perfeito. Né? Então, às vezes a pessoa pode ser brilhante em algumas coisas, mas pode ser uma pessoa que tem dificuldade, né, em relações interpessoais, né? Enfim, às vezes em lidar com algumas frustrações, né? Em ter essa outra questão, né, desse controle emocional. Exato. Então, às vezes é uma pessoa que pode passar por sofrimento, né, de que pode precisar, né, de um cuidado psiquiátrico e psicológico. Isso né? é muito amplo, porque engloba o conceito do que é normal, né? O que é a normalidade? Isso por si só já dá para a gente escrever uns 5 livros. O que é o normal? Então, lembrando esse normal que você colocou lá no início, como uma média, né, aquela curva de Gauss, fugiu daquela média, já não é normal, para mais ou para menos, não está dentro do que se chama de normal. E isso aí, gente, dá pano para manga. Aqui a gente não está querendo estabelecer parâmetros nem limites para o que é normal, porque isso é um desafio hercúleo e, enfim, eu acho virtualmente impossível colocar limites para o que é normal e o que não é normal. Aliás, é uma das pegadas do nosso podcast mesmo, transitar nessas margens. O que é normal, não é? O que é o médico, o que é o louco? Até voltando ali na questão, né, dos limites, né, uma coisa que acho que vale a gente colocar também sobre isso, né? Então, por exemplo, a questão, né, de um teste, né, existe um intervalo de confiança, né, que provavelmente você também já deve ter visto, né, às vezes nos relatórios, né, de avaliação. Então, muitas vezes esse intervalo pode estar ali em algo que tem ali dúvida, né? Então, assim, na verdade, né, o que vai determinar pra gente, né, um diagnóstico clínico, né, por exemplo, de deficiência intelectual, né, e tudo mais, vai ser a parte funcional. Exato. Né? Então, de repente, assim, o prejuízo funcional, né, é o que vai estar lá na CID, né, inclusive, apesar, né, de colocar as referências, né, de quantos desvio padrão que é esperado, né, para cada grau de deficiência, né, a parte funcional é o que vai delimitar o diagnóstico, né, tanto que, inclusive, uma coisa curiosa é que quando entra, né, na deficiência intelectual grave e profunda, né? Como que a gente diferencia o QI? Nossa, a gente vai aplicar teste. Pois é, complexo, né? Então, assim, a gente precisa, né? Assim, e aí vem aquela outra questão, que a avaliação neuropsicológica é uma avaliação complementar. É só uma ferramenta, Isso. né? Não é o martelo que vai bater ali e definir. Então, nós precisamos conhecer, né, quais são os transtornos mentais, qual que é a história de cada transtorno mental, como que cada um se apresenta, né? Exato. Porque às vezes essa ferramenta, né, ela pode ajudar muito, né? Mas algumas respostas precisam vir, né, do raciocínio clínico, né, da avaliação médica. A gente brinca, né, sempre que psiquiatra trabalha com contexto, né, sem contexto não existe. Então tudo tem que estar dentro de uma história, dentro de um contexto.
para descobrir o que é limitação, o que não é, o que é deficiência, o que não é, vai tudo, a gente trabalha com contexto. Inclusive, eu posso ter agora, a minha varinha pronto, aqui. invertemos. Vamos ver. Né? O meu momento Hermione também, né, Murilo? Exatamente, perfeito. Inclusive, esses dias atrás, né, enfim, teve também um marketing, né, em que a gente colocou ali, né, que o diagnóstico de autismo, né, vem do neurologista, do psiquiatra, né? Então, assim, na minha percepção, né, questão do comportamento, né, é nossa área da psiquiatria. Sim. Que assim, nós conversamos, né, com pessoas todos os dias, falamos sobre comportamento, sobre emoções, sobre sentimentos, né? Então, esse aspecto do comportamento, ele é um aspecto que nós lidamos com ele todos os dias. Exato. Né? Então, na minha percepção, né, TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, a questão do transtorno do espectro autista, né, são questões do psiquiatra. Perfeito, né? Perfeito. Às vezes, é aquilo que eu brinquei na historinha do Gustavo, que ele chega com um diagnóstico feito pela tia da escola, pela professora de catequese na igreja, e aí as pessoas esquecem que o diagnóstico é feito por profissionais que têm habilidade para isso, né? Então, eu acho que a gente da psiquiatria, né, precisa também, né, ou seja, ter esse espaço, né, e de resgatar esse nosso espaço. Super importante que você está falando, Nani, super. Então, muito tempo, né, seja por preconceito, por falta de profissionais, né, por exemplo, psiquiatria infantil, né, é algo que ainda é difícil encontrar profissional em algumas localidades, né. Sim, então, até que em Brasília vocês são poucos, vocês são raros, né, psiquiatria infantil com formação, com RQE, com experiência, são poucos mesmo. E é super importante isso é meio que pegar de volta esse poder da autoridade, de falar, olha só, quem fala disso é esse profissional aqui. Nessa era de informação disseminada por rede social, isso que você está falando é altamente importante, porque senão foi uma coisa muito difusa, e aí vira esse negócio, essa espécie de pandemia de diagnósticos, né? Você vê todo mundo falando de TEA como se fosse uma coisa banalizada, que é o lado ruim desse excesso de informação. Não que seja tem um lado ruim, tem um lado bom sempre, né? Mas, aproveitando que você já está com a varinha, agora é o bate-volta. Agora é a sua vez de me fazer as perguntas e de me apertar. Manda bala. Murilo, né? Você que está aí, né? Ou seja, tantos anos na formação de psiquiatras, né? Me conta uma coisa, né? Por que você acha que os psiquiatras adultos, alguns têm resistência ou então dificuldade de falar sobre o diagnóstico de autismo? Nani, pior é que isso existe mesmo, né? Eu acho que existe ainda uma espécie de preconceito interno mesmo, achar que médico, por deter os assuntos, que não teria preconceito, é maior lenda, né? A gente sabe que existe ainda muito preconceito, e eu acho que é naquela linha assim, essas pessoas mais conservadoras, elas tendem a achar ainda, e eu sei que é um absurdo isso, mas elas tendem a achar que é falta de educação. Esse menino não recebeu o limite, não apanhou, sabe? Isso aí era falta de uma cinelada. Infelizmente, entre os médicos ainda tem gente que pensa assim, o que é um absurdo, mas isso ainda existe. Ou seja, o que eu acho é que a gente tem que falar o básico. Às vezes a gente se cansa, pô, que saco, eu tenho que falar o básico. Tem. A gente ainda tem que falar o elementar. A gente ainda tem que falar o básico. E apesar do cansaço e pensar, mas eu não tenho. Não, a gente tem. Esse papel é nosso. A gente tem que voltar ao básico. Quando a gente está falando de educação de médico, porque é isso, porque eu e Nani, a gente dá aula para médicos que estão se especializando, estão se transformando em psiquiatras. A gente tem que voltar ao básico sempre. Não dá para deduzir que isso... Porque como a gente está familiarizado com os assuntos e a gente estuda, você parte do princípio que a pessoa entende ali os conceitos elementares, mas não. Então, muitas vezes a gente tem que voltar ao básico, né? Só exemplificando, e eu fico meio indignado, quando a gente vai falar de sexualidade, para médico, eu tenho que voltar lá atrás e explicar a diferença de orientação sexual e identidade de gênero. E às vezes eu vou partir do pressuposto que as pessoas já entendem isso, mas não.
não entendem. Então a gente tem que voltar lá atrás e falar o básico, falar, olha gente, autismo não é falta de educação, né? Então no meio médico a gente tem que reforçar essas ideias, apesar de parecer um pouco absurda. Discorda? Murilo, eu vou concordar, né, assim, inclusive, né, assim, já tive casos, né, de receber no consultório, né, pessoas que eu vi já ali, né, na sala de espera, que estava ali numa posição de sofrimento, né, desconforto com barulho, com lugar novo, né, e, enfim, eu acho que a nossa posição, né, tem que ser o acolhimento, né, e muitas vezes são pessoas, né, que chegam no nosso consultório, né, nós damos, né, esse acolhimento, escutar, né, o que a pessoa já passou, já sentiu, e muitas vezes escutamos esse discurso, né, de repente, né, às vezes por ser ali um nível 1, né, de ter uma funcionalidade razoavelmente boa, né, de pessoas já terem escutado, olha, o seu autismo, se você tem, é algo que é muito pouco, né? Então, eu não gosto de usar a palavra leve, moderado ou grave, né? Mas uma questão, né, que eu li uma vez, né, que eu ouvi também, foi de que o autismo leve não é leve. Exatamente. Né? Então, ou seja, às vezes são pessoas que passam por muito sofrimento, né? Que passam dificuldade nas suas carreiras, nos relacionamentos, e por vezes encontram profissionais que não vão conseguir acolher esse sofrimento por preconceitos, né, por às vezes falta de interesse em aprender ali um assunto. Né? Olha, eu acho que já dá pano para outro podcast a gente falar sobre educação médica. A gente pode... Nossa, Nani, eu vou te trazer aqui 1000 vezes, porque eu acho que tem muito assunto. Mas manda a sua segunda pergunta. Isso aí. Momento Hermione. Então, acho que agora a gente pode colocar outro personagem também na história, Dr. Murilo. Então, assim, pode se sentir aí Rita Skeeter, né? O que foi a coisa mais absurda que você já ouviu aí sobre autismo? Gente do céu. Rita, vocês lembram? Rita é aquela repórter fofoqueira na série Harry Potter, né? Cara, assim, deixa eu pensar na coisa absurda que eu escuto, que eu acho bem absurda. Eu vivi tal situação, aí eu virei autista, eu me tornei autista. Não existe esse me tornei autista, né? Mas é coisas que às vezes as pessoas dizem no consultório. Eu acho essa bem absurda. Você pode até descobrir o autismo mais tarde, mas ninguém vira autista, não é? Explica isso para as pessoas, gente. A gente não vira autista. É uma condição que você nasce com ela, não é? Então, não sei, eu vejo isso... essa é uma frase absurda que me veio à cabeça, assim, das pessoas de afirmarem que se tornaram autista ou se tornaram TDA, né? Ninguém vira autista ou TDA, você nasce com. E a sua terceira pergunta, terceiro desejo do gênio da lâmpada? Então, a gente falou tanto, né, durante assim, esse nosso bate-papo de sofrimento, né? Então, qual mensagem assim que você teria, né? Uma mensagem telepática, às vezes para as famílias, para os pais que estão aí numa jornada, né? De um diagnóstico, de uma investigação de autismo. Boa, excelente pergunta. Gente, olha, eu vou dizer sério, assim, para de fazer diagnóstico pela internet. Eu sei que o acesso à informação é importante para ajudar na difusão do conhecimento. Mas, pelo amor de Deus, para de fazer diagnóstico na internet. Tá em dúvida? Consulte um profissional. Marca lá uma consulta com a Nani, leva a sua criança lá, né? Então, para com esse sofrimento, com essa coisa de ler na internet e ficar reverberando isso, uma sofrência. Você quer botar nome nos bois? Procura alguém que saiba fazer isso. Procura um profissional da área. E essa tendência de diagnóstico de internet é uma coisa que a gente está vendo muito na psiquiatria em geral, né? E... Tá, se eu pudesse dar uma mensagem hoje telepática para os pais, é isso. A gente tá na dúvida, ficou na angústia, tem uma suspeita? Procura um profissional, faz o diagnóstico direito. Né? Concorda também? Concordo, né? E é o que a gente está falando desde o início, né?
Exatamente. Não, tem que fazer os diagnósticos, gente. Então não dá para ficar nesse discurso de eu vi na internet, diagnóstico de Instagram. Agora não basta diagnóstico de Google, tem diagnóstico de Instagram. Eu vi no TikTok. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí tem que ter um filtro para ver a qualidade da informação que você obtém também, porque senão vai virar realmente um discurso muito, eu tô caçando uma palavra, mas a palavra é muito esquizofrênica, é muita loucura achar que vai fazer diagnóstico pelo TikTok. Então, é isso, gente, tem que procurar o profissional e fazer o diagnóstico. E agora, finalizando aquela pergunta assim, angustiante. Nani, suponhamos que eu vou te prender numa ilha deserta, de matar, mas vamos lá, eu vou te prender numa ilha deserta sem varinha mágica. Você pode levar um remédio. E depois eu vou te explicar o porquê dessa pergunta. Essa pergunta foi Tatiana Valverde que fez uma vez. Tatiana Valverde trabalhou no HFA, que foi onde a gente se conheceu. Eu conheci você também no HFA. E ela é psiquiatra da infância e adolescência. E ela fez essa piada e eu gravei isso. Então, você tem direito a um remédio, Nani. Tá na ilha deserta sem varinha mágica. O que você leva? Murilo, pergunta difícil. Eu sei, eu tô implicante hoje. Nós vemos, assim, tantos transtornos mentais graves, né? Uhum. Então, às vezes, fica ali o desejo de ter algo que vá pro mais grave. Mas, às vezes, a gente tem que pensar no básico, Exato. no mais comum. Uhum. Então, assim, acho que, na minha opinião, né, eu levaria ali algo para tratamento de ansiedade, depressão, Perfeito. que são condições muito mais assim prevalentes, muito comuns, né? E que, enfim, pode atingir pessoas neurotípicas, né? Pode atingir muitas pessoas dentro do espectro autista, né? Então acho que eu pensaria num antidepressivo, a gente levar aí uma fluoxetina. Perfeito. Né? Acho que perfeito. essa é uma boa ideia, na minha visão. Eu acho super importante isso de voltar ao básico, porque agora nessa difusão de informação, nessa loucura, as pessoas ficam discutindo o uso de cannabis, que é a nova onda agora, cannabis para tudo, né? E às vezes a gente só precisa voltar ao básico, né? Eu achei super importante o seu comentário. E tem uma coisa curiosa, né? A Organização Mundial da Saúde, ela publica uma lista de medicamentos essenciais. Uhum. Então, dentro dos medicamentos, né, enfim, da questão psicotrópicos, de saúde mental, né, entra aí a fluoxetina como algo que é considerado essencial. Exato. É super importante isso. Na conversa que a gente teve com o endócrino, um dos aspectos que a gente discutiu foi isso. Essas coisas meio famosinhas, diferentonas, ela tem um certo apelo, né? E ser médico de verdade, às vezes, significa voltar ao básico e fazer o beabá bem feito, né? Então, achei super condizente, super apropriado a sua resposta e a sua escolha. Pessoal, estamos terminando esse episódio. Foi um prazer enorme receber você aqui, Nani, e queria que você dissesse para as pessoas onde te acha, qual o seu Instagram, já que a gente está falando de rede social, onde você trabalha, depois eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas vamos lá, Nani. Nas redes sociais, tá? Então, vocês vão poder me encontrar no Instagram. Então, é @ começa com H, que é Hernani MM, tá? Perfeito. Ou seja, 2 M's, que é M de mar. Tá bom? Então, @HernaniMM, tá? Ou então, né, assim, para as pessoas mais retrôs, eu também mantenho, assim, um website. Então, acho que eu vou estar dentro também das pessoas retrôs, né? Eu sou super longe. Que aí pode procurar também Nani, né, NANE.bsb.br. Aí, ó, perfeito. E a sardinha pro meu lado, o grande segredo. É mesmo. Gente, o Espaço Serenitas vai montar um serviço só de infantil, psiquiatria infantil, psicologia infantil, e Nani vai estar conosco na nossa equipe. Nani vai organizar a parte da psiquiatria infantil do Espaço Serenitas, então aguardem, em breve nós vamos começar a divulgar esse espaço bem bonitinho, e quiser encontrar a Nani, entre em contato conosco através dos contatos lá da Serenitas, nosso Instagram, nosso telefone, e vocês vão ter acesso a esse profissional maravilhoso que é a Nani, que sabe tudo de psiquiatria infantil.
Então, e seguinte, Nani, fica aqui já o convite para a gente conversar de novo. A gente pode discutir sexualidade em infância e adolescência, a gente pode discutir um pouquinho de psicofarmacologia, porque eu sei que você saca pra caramba. Então eu acho que tem trocentos assuntos legais que você pode voltar aqui pra gente conversar. Então fica aqui o meu agradecimento pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco, e já emplaco o convite para as próximas. Seja bem-vindo aqui ao grupinho dos Serenitas, e é uma honra para nós estarmos ao seu lado e trabalhar contigo. Eu sei que você é uma pessoa com muito respeito aqui na cidade, então vai ser uma honra ter você conosco. Muito obrigado. Então, super agradeço o convite, tá, Murilo? Então, realmente, acho que a questão da saúde mental, infanto-juvenil, né, é um tema delicado, né? Ou seja, já é difícil a pessoa chegar no psiquiatra, né? Ou seja, então, assim, em muitas consultas, né, uma das primeiras coisas que eu pergunto também é como que foi chegar até o psiquiatra, né? Isso. Como que foi a decisão, né, de ir no psiquiatra, porque a gente sabe que às vezes é um caminho já com muito preconceito, com muito sofrimento. Verdade, existe ainda muito preconceito a ser combatido, apesar de eu achar que as coisas evoluíram um pouquinho nos últimos anos. Acho que ainda existe isso. Se existe para a psiquiatria do adulto, para a psiquiatria infantil, isso tem um peso extra, né? Mas nós estamos aqui para conversar sobre isso, desmistificar um pouquinho os assuntos. Acho que você tem uma missão gigantesca nesse sentido aqui conosco no nosso podcast. É isso, sobre informação de qualidade nesse oceano de informação perdida. Então você tem sua voz, você tem seu espaço. Uma coisa que a gente tangenciou é isso da figura da autoridade ao dizer as coisas. Então eu acho que você tem toda a autoridade para passar informação de qualidade para a gente. Então quero muito que você volte, porque a gente tem assunto de sobra, como diria lá em Minas, assunto para mais de metro, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. E nos sigam no canal e acompanhem nossas entrevistas e aguardem que Nani voltará novamente com temas polêmicos pra gente. Tchau, pessoal, até mais!